terapeuta que essa terra já viu. Não, está fraco. Eu pensei que você ia dar um pulaço agora. Jesus, ele não só tirou o demônio dessas mulheres, mas ele dava assistência para elas. Jesus curou a alma delas. Jesus curou o espírito dessas mulheres. Se tu não entender essa, eu vou tomar café ali de novo. O terapeuta, ele gosta de ouvir, mas ele tem um tempo. Depois de 40 minutos ele diz: acabou o seu tempo. Mas o terapeuta chamado Jesus, quanto mais você fala, mais ele gosta de te ouvir. Não é só isso não. Eu estou no 2, tá? Não é só isso não. Além de ser curados de espíritos malignos, o texto diz: e de enfermidades. A palavra enfermidade no grego é asteneo. E asteneo fala de qualquer tipo de enfermidade. Se tu não der glória a Deus, está mal. Jesus não é especialista numa área. Jesus cura todo tipo de enfermidade. Glória a Deus. Aleluia. Diz, essas mulheres, glória, depois que foram tocadas, elas começaram a servir a Jesus com seus bens. Peraí, Atos 10:38 diz que assim como Jesus foi ungido, ele andou fazendo o bem. A palavra fazer o bem no grego é euergeteon, e euergeteon fala de filantropia, fala de alguém que tira de si para dar para aquele que não tem. Aí você diz: mas Jesus não tinha. Jesus tinha essas mulheres que diziam assim: ó, eu não posso pregar, mas o Senhor pode. Eu não sei cantar, mas o Senhor pode cantar. Eu não vou, mas eu vou enviar dinheiro para o Senhor continuar pregando o Evangelho. Não, vou pregar só para a galeria agora, entendeu? Eu não posso, mas o Senhor pode. Então elas bancavam o ministério de Jesus. Dinheiro foi o tema que Jesus mais falou. Leia os evangelhos e tem mais. Para que Jesus tem um tesoureiro se não tem dinheiro? A Bíblia não diz que Judas era tesoureiro? Tesoureiro para quê? Fictício? Não! É que ele recebia donativos, ajudas. Tu não der glória a Deus, não vai receber nada. Ele recebia donativos. Aleluia! Essa será a manhã histórica, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que fala de uma mulher que ela deu uma oferta que ficou para a história. Não, eu vou falar novamente. Quando eu gosto de pregar olhando para o céu, porque o céu me inspira. A mulher que pegou o vaso de alabastro ali, o nardo puro, que era feito nas gramas da Índia, era um produto caríssimo, tanto para fazer como exportar. Somente de 1.000 pessoas, 10 tinham condição de comprar. Mas quando ela viu que Jesus estava lá, ela pegou um nardo puro. A Bíblia diz preciosíssimo. A palavra preciosíssimo no grego é apolunis, que significa algo precioso, 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 precioso. Você não entendeu? Alguém me questionou: professor, por que ela não ungiu a cabeça? Porque não podia, a mulher não podia ungir cabeça. Entendeu? Ela ungiu os pés. Olha, se tu não entender essa, eu estou com uma graça para cumprir aquilo que diz a palavra. Formoso é os pés daqueles que anunciam a paz. Pega na mão do teu irmão, pega na mão rápido, pega na mão dele, obedece. Pega na mão dele e aperta até ele zangar contigo. E diga para ele: hoje você vai dar uma oferta que vai entrar para a história. Que vai entrar para a história. Aleluia. Não é sobre isso ainda, mas olha aqui para mim. Tem muito crente que agora disse assim: eu não vou dar porque eu já dei e nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque alguém que usou esse microfone aqui disse assim: irmão, há uma semente que você vai colher na hora. É mentira. Primeiro que a semente não se colhe na hora. Colhe, irmão? Isso é mentira. Por que tem muito irmão frustrado na área financeira? Porque às vezes eles foram enganados. Disseram alguma coisa que era mentira. Gálatas diz assim, diga comigo: tudo que o homem semeia
palavra semente ali, semear no grego, é espeiro. E espeiro é uma ação contínua. O grego diz tudo aquilo que continuamente o homem semeia. Todo mês dízimo, oferta, dízimo. Não é uma semente na hora. Existem as exceções. Salomão conseguiu dar 2 ofertas exageradas. Foi preciso Deus se manifestar na hora. Mas isso é uma exceção da regra. A regra é todo mês. Tudo aquilo que o homem semear continuamente. Então não adianta tu dar um dízimo esse mês. Vou falar a verdade, hein? E no outro mês não recebi. Tu não está continuamente. Então tu acha que Deus se vende? Ele deu um dízimo, tudo bem. É todo mês. Tudo que o homem semear continuamente, o texto diz colherá. O que é colherá? Colherá, colherá, colherá. E deixa eu explicar uma coisa: não zombe de Deus na oferta e nem no dízimo, porque o texto diz tudo que é de Deus não se zomba. Tu já traduziu a palavra zombar? A palavra zombar, o grego trabalha com imagem, tá? A palavra zombar é igual a criança que está birrenta e faz assim, ó, virar o nariz, sim ou não? A gente acha que zombar é por palavras, ali é por gestos. Quando tu não gosta do irmão, tu faz. O texto no grego diz: não vire o nariz para Deus. Não vim brincar aqui não, irmão. Vim sério. Não vire o nariz para Deus. Não diga assim, não estou nem aí. Porque de Deus não se zomba. O segundo ponto que eu quero olhar nessa parábola é que esse homem tinha servos. A palavra servos no grego é doulos, que significa aquele servo que está liberado para ir, mas ele não quer ir. O terceiro ponto dessa parábola é a palavra talento, que vem do grego talanto. E deixa eu explicar: talento não é dom. Quem está pregando isso é porque não conhece. Talento é uma medida em dinheiro da época, que valia muito mais do que denário. Só para que vocês tenham uma ideia, um talento equivalia a 6.000 denários. Então, se nós fizermos uma conta rápida, nós temos 6, 12 e 30 mil. Ou seja, quem recebeu um talento, recebeu 6.000 denários. Quem recebeu 2 talentos, recebeu 12.000 denários. Sim ou não? E quem recebeu 5 talentos, recebeu 30.000 denários. E o texto diz, pastor, que ele deu segundo a capacidade de cada um e depois foi embora. Passado o tempo, ele volta para prestar contas, que é uma linguagem de contabilidade. Olhar os livros, chuveiro. E o texto nos informa que aquele que ganhou 5 apresentou mais 5. Aquele que ganhou 2 apresentou mais. E aquele que ganhou 1 apresentou mais nenhum. Esses 2 já foram aprovados. E eu não vou falar sobre eles. Mas eu quero olhar esse 1. Que quando disse assim, o texto que eu coloquei ali: o que fizer esse rapaz não produzir, ele diz: tive medo. O medo olhou para ele e disse: não faça nada. Por que o medo governou a vida dele? Eu comecei a analisar esse texto e eu comecei a pensar que o medo disse assim: aquele que ganhou 5, se ele perder 1, ele fica com 4. Olha, aquele que ganhou 2, se ele perder, ele fica com 1. Então você que só ganhou 1, se você perder, você vai ficar com 0. Eu descobri pela escrita de Paulo que o medo é um espírito. O medo nos apequena, o medo nos escraviza,
O medo diz que nós não somos capazes de fazer nada. O medo diz: cuidado, ele só te deu um é porque ele não gosta de ti. Ele não vê capacidade em você. Mas eu levantei essa madrugada para fazer uma oração. E eu, quando digo que eu oro, não é porque eu sou bom não, irmão. Eu oro porque eu sou fraco. Porque o dia que eu for, se for forte, eu ficar forte, eu paro de orar. Mas como sempre eu sou fraco, eu vou orar. Então eu levantei essa madrugada e fiz uma oração por esse culto esta manhã. E eu pedi a Deus que o espírito de medo não tenha mais autoridade na nossa vida. Eu vou dizer até você entender: acabou o reinado do medo. O medo diz que tu não és, eita! O medo diz que tu não podes, o medo diz que tu não tens, mas o Espírito Santo está dizendo: tu podes, tu tens. Se vocês tiverem medo, vocês não fazem obra missionária. Se o pastor tiver medo, ele não realiza a obra de Deus. Sabe por que tem muita gente estagnada? Porque o medo disse: tu não és capaz. E o medo é uma assombração. Eita, estou sentindo uma graça. O medo faz você ver o que não existe, ouvir o que ninguém disse. Mas eu venho aqui pelo poder da palavra para dizer que acabou o reinado do medo.